E aí, oitavo ano, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, galera. Nós vamos falar hoje sobre revolução industrial, mudança no processo de produção. Você já deve ter assistido ou visto algum vídeo, aquele filme clássico do Charlie Chaplin, né, em que ele trabalha numa fábrica, ele faz lá uma função apenas e, de forma muito engraçada, o Charlie Chaplin consegue, com a sua genialidade, usar o humor para fazer uma crítica àquela sociedade industrial, né? Bem, mas quando a gente fala em revolução industrial, revolução a gente está falando de mudança, de transformação no processo produtivo, com o início das indústrias, das fábricas. É isso mesmo, que agora com a invenção de máquinas, você tem a substituição do trabalho humano, manual, agora por máquinas, que elas são capazes de fazer o trabalho de muitas pessoas. Então, a produção ela é agilizada, você tem a condição de produzir muito mais em menos tempo e a um preço menor, né? Se você produz em grande quantidade, a tendência é que o preço dessa mercadoria fique menor. Tá? Então, tudo isso foi possível graças à Revolução Industrial. Mas, bem, vamos entender isso aí. Essa Revolução Industrial, que ela começa na Inglaterra lá no século XVIII. E a gente vai entender assim, poxa, mas por que na Inglaterra? O que tinha na Inglaterra que favorecia o surgimento desses novos métodos de produção? Bom, a Inglaterra, nós já falamos disso, a Inglaterra chega ao século XVIII como uma grande potência econômica, comercial. Tá? A Inglaterra já produzia mercadorias e vendia para muitos lugares. A Inglaterra, a gente tinha também um governo que era aliado, dava muito apoio à burguesia, que é esse grupo social responsável pelo comércio. E foram os burgueses que deram impulso à Revolução Industrial. Tá? Então a gente tem esses dois pontos. A Inglaterra já tinha o domínio do comércio mundial, a Inglaterra tinha um governo aliado à burguesia. Outra coisa, lá na Inglaterra já tinha ricas reservas de carvão mineral e ferro, que eram imprescindíveis, né, para o processo de produção nas fábricas. Tanto como fonte de energia, no caso o carvão mineral, como de matéria-prima, no caso o ferro. Então, esse é o terceiro ponto. E por último, nós já falamos que na Inglaterra o governo inglês implementou a política dos cercamentos. É isso mesmo, que os camponeses foram expulsos das suas terras e utilizavam-se essas terras agora para a produção de lã, para servir na produção de tecidos, né? Então, e esses camponeses que foram expulsos dessas terras, eles iam para as cidades em busca de uma vida melhor e chegavam nessas cidades, eles se submetiam a qualquer tipo de trabalho, de serviço, a preços baixíssimos, salários baixíssimos, né? Em condições de trabalho muito ruins. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, então a Inglaterra tinha essa fartura de mão de obra por causa desses cercamentos. Então tudo isso cooperou para o desenvolvimento industrial na Inglaterra. Então a Inglaterra larga na frente dos outros países e se dá muito bem, né, com essa mudança para as indústrias. Mas nesse processo produtivo, se a gente pega ao longo da história, a gente vai ver que ainda lá na Idade Média, lá atrás, introduziu-se o artesanato. Como é que era isso, o artesanato? Era feito, geralmente, as mercadorias elas eram feitas manualmente, né, de forma artesanal. E aí você tinha o cara que fazia o serviço, que era o artesão, ele trabalhava com auxílio de ferramentas e ele participava de todo o processo produtivo. Então, por exemplo, um cara que era um sapateiro, o cara tinha que colar o sapato, pegar o couro, pintar,
tudo ele tinha que ter o conhecimento de todas as fases da produção, tá? Ele era o agente principal de produção no artesanato, era o artesão. Mas com o tempo, grupos de burgueses foram percebendo que dava para lucrar mais se você produzisse em maior quantidade, em maior escala. Então, alguns desses burgueses começaram a arrumar grandes galpões e contratar artesãos. Agora, esses artesãos, eles iam trabalhar para esses patrões, para esses burgueses, e ali cada artesão fazia uma parte da produção. Então tinha uma divisão do trabalho. Então, um sapato, por exemplo, um trabalhava com couro, o outro, colava, o outro pintava, o outro, cada um fazia uma parte do serviço, tá? Então a gente dá o nome disso de divisão do trabalho. Isso vai acontecer, esse galpão que era gerenciado por esses burgueses passou a ser chamado de manufatura. Então, nós falamos anteriormente, era o artesanato, que geralmente era na própria casa, a oficina era a casa do artesão. Agora não, na manufatura você tem burgueses que eles contratam artesãos que trabalham em troca de salário. Mas ainda era um trabalho manual, ainda só com ferramentas. Mas já foi uma evolução, né? Você consegue produzir em maior quantidade nessas manufaturas. E aí, pessoal, o último estágio é a da fábrica, a maquinofatura, que agora você tem essa estrutura de divisão do trabalho, mas com a incrementação de máquinas. Então você tem máquinas que vão substituir o trabalho de um monte de gente. E aí o cara que é contratado, muitas vezes, ele não precisa ter conhecimento técnico, igual o artesão. O artesão tinha que saber tudo sobre um sapato, como é que faz. Agora o funcionário da fábrica não. Muitas vezes ele é contratado só para operar uma determinada máquina, ou fazer só uma partezinha do serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás veio uma empresa para cá chamada Grendene, empresa de calçados. Ela é lá do Ceará. E aí se instalou aqui em Teixeira e abriu um monte de vaga de emprego. E eu pergunto para vocês, as pessoas que foram contratadas pela Grendene, elas precisavam ter um conhecimento técnico de como se faz um sapato, um calçado, uma sandália? Não. Muitas vezes teve gente que foi contratada e não tinha a mínima ideia como se trabalhava com isso. Mas ela era contratada só para fazer uma função. E aprendia aquela função e é isso mesmo, resolvi o problema, tá? E com muitas máquinas, tá? Bem, então isso aí mudou a forma de produzir, tá? Com esse incremento de máquinas, novos inventos foram aparecendo. E aí o que é importante? Qual foi o setor da indústria nessa época lá da Inglaterra, né, no século XVIII, que mais recebeu o auxílio dessas máquinas? Foi o setor têxtil, de tecidos, tá? Produção de tecidos. Então a maior parte das indústrias era nesse ramo. Outra coisa, a gente tinha como a principal fonte de energia, o que movia todas essas máquinas, era o carvão mineral, tá bom? Não confundir com o carvão de fazer churrasco, não. Esse é o carvão vegetal. É o carvão mineral, tá? E aí era a principal fonte, por isso que era tudo a vapor. E a gente vai ver os inventos, né? Surgiu o tear mecânico, depois você tem o navio a vapor que vai surgir tempos depois, aquela locomotiva a vapor. Então é tudo a vapor, porque era movido por carvão mineral. Já deve ter assistido aquele filme Titanic, né, que aí mostra lá no navio, naquela parte lá das caldeiras, né, ficam os caras trabalhando lá, aquelas fornalhas, colocando carvão para dentro. Então, é movido a vapor, ao carvão mineral como fonte de energia. Então, tudo isso foi característico da Revolução Industrial. E, cara, com a Revolução Industrial, as cidades elas vão crescendo, mas a condição de vida dos trabalhadores não era nada fácil, tá?
não tinha nenhum direito, nada que protegesse o trabalhador, nenhuma lei que protegia os trabalhadores. Tudo era na negociação do patrão. Então o patrão dava o salário que ele bem entendia, a carga horária de trabalho era altíssima, gente que trabalhava de 14 a 18 horas por dia, pensa isso aí, né? Então, uma mulher, por exemplo, que engravidasse, não tinha essa coisa de auxílio maternidade, não, mandava embora e colocava outra no lugar, até porque tinha muita mão de obra à disposição. Então, a vida do trabalhador não era nada fácil. Ele sofreu um acidente de trabalho, era mandado embora, vinha outro no lugar. Tá? Crianças trabalhavam, muitas vezes eles usavam crianças nas minas, que eram lugares bem apertadinhos, as crianças pequenas, e aí muitas morriam soterradas, não era nada fácil. A condição de vida, de moradia também, as cidades elas eram bem poluídas, sujas, as casas desses trabalhadores eram muito limitadinhas, muito pobres, pequenas, era muita gente morando dentro de um cômodo. Então a gente vai ver essas disparidades sociais. A Revolução Industrial trouxe muita riqueza para os burgueses, para os empresários, os donos dessas fábricas, mas para os trabalhadores a exploração continuava, era uma vida... Você já deve ter assistido a fantástica fábrica de chocolate, Willy Wonka. Lembra a casa do menininho, do avô, era bem simples, né? Então aquilo ali era muito comum. E com isso, foram surgindo algumas resistências, alguns trabalhadores começaram a se juntar para lutar por melhores condições. Uma desses movimentos dos trabalhadores foi conhecido como ludismo, em que os trabalhadores falaram assim, cara, a gente está sendo desempregado, a gente recebe muito mal, quem é culpado por isso? São essas máquinas. As máquinas assumiram o nosso lugar, estão tomando os nossos empregos. Então um grupo de trabalhadores começaram a quebrar algumas máquinas, um movimento de quebra de máquinas, conhecido como ludismo. Foi reprimido pelo governo, né? Mais para frente um pouquinho, esses trabalhadores começam a formar associações que depois vão dar origem aos famosos sindicatos que a gente conhece hoje, né? E também os trabalhadores começaram a lutar por mudanças na política, na legislação. E aí nós temos o chamado cartismo, né? Que é essa busca de mobilização dos trabalhadores, que eles entenderam que, cara, não adianta ficar só gritando nas ruas ou quebrando máquinas. Nós precisamos trabalhar nas leis, na vida política, para mudar a nossa realidade. Então, isso vai acontecendo na Inglaterra e, pouco a pouco, os trabalhadores vão conquistando alguns direitos importantes. Tá? Então, pessoal, de uma forma geral, aí, bem rápido, é isso aí sobre a Revolução Industrial. Tá? Valeu para vocês, abraços!